Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Infor Fiscal. Sejam bem-vindos aí, quem é a primeira vez e quem já é aí, quem assiste, né? Quem já está sempre acompanhando o canal aí. Muito obrigado a você que sempre prestigia a gente aí, sempre escreve, eu sempre respondo o pessoal que me escreve aí através de e-mail ou até do próprio canal do YouTube. Pessoal, então, eu queria trazer para vocês aí esse assunto de MVA, né? É um assunto que é muito recorrente para quem trabalha na área tributária, na área fiscal. E eu vejo assim que quando eu comecei a trabalhar na área tributária, eu tinha uma dificuldade de achar assim exemplos, por que que eu tinha que calcular isso, por que que eu tinha que fazer isso. Eu achava isso um absurdo, mas é, aí eu fui acumulando conhecimento, né? Falei, vamos lá, vou olhar convênio, vou olhar portaria, vou olhar essas coisas, e a gente acaba entendendo por que que existem essas barreiras fiscais, né, gente? Na realidade, assim, ela não chega a ser uma barreira, mas ela é tipo assim, ela tenta equalizar, assim, o que acontece de um estado para outro estado. Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso para vocês, para quem for fazer algum concurso ou for fazer alguma entrevista na área tributária e você nunca ter visto isso, se alguém perguntar, você entender por que, que eles inventaram esse MVA. E outro detalhe, tá, gente? MVA e o IVA é a mesma coisa, tá, gente? É a literatura, né, tributária, a parte legal, alguns estados eles colocam, né, IVA, né, índice de valor ajustado, né, do valor agregado, né, e MVA que é a margem de valor agregado, aí ajustado, né, barra ajustada também. É, eu trouxe esse desenho aqui para mostrar para vocês exatamente o seguinte. Vou mostrar aqui, né? Que é uma sequência bem simples, tá? Para a gente poder entender. Gente, você tem uma indústria, né? Vamos começar já a explicação bem de cara para vocês entenderem. Que ela vai produzir, tá? Eu vou dar esse exemplo, né? Um exemplo de sorvete, vai. Ela vai produzir um sorvete, ela vai vender esse sorvete por R$ 10. Olha, esse sorvete vai passar por um atacadista, por um varejista, até chegar ao consumidor final, tá? Aqui, gente, esse sorvete ele vai sair por R$ 10, só que ele vai chegar lá no final por 15. Ele foi agregando valor. Você percebeu que quem produziu só foi a indústria. O resto tudo foi pessoas que facilitaram o processo, né, para sair da indústria para chegar até a quem vai consumir, tá? Quem é o final da linha aqui, que é o consumidor. Esse final da linha, se a gente pegar a diferença de R$ 10 para 15, ele foi acrescido de 50%. Então, é, é uma margem. A margem que foi agregada ao produto foi 50%. Opa, legal. Então a gente já entendeu que alguém começou uma produção, chegou até o final e gastou aí, e esse produto chegou lá no consumidor final com um acrescido de 50%. Gente, esse cara teve a margem de lucro dele, o varejo, o distribuidor teve a margem de lucro dele, ele recolheu as notas, ele compensou a nota, esses caras todos fizeram todos os trabalhos desde emissão de nota, fizeram toda a apuração de impostos, fizeram tudo. Chegou aqui no João, lá no final, o João tava lá com aquele calor doido, queria um sorvete. Falou, vou comprar um sorvete, pagou R$ 15. Isso com o MVA, tá, gente? Agora, isso está em convênio, está em portaria, tá, gente? Então vamos lá. Se esse sorvete, tá? Eu vou dar um exemplo agora, tá? Eu peguei esse sorvete e eu tenho uma alíquota, eu quero vender ele para um estado, né? Eu vou vender ele para Minas. Esse sorvete é bom, o pessoal de Minas quer comprar ele. Então, qual que é a alíquota interna de Minas? É 18%. Opa, só que tem uma alíquota interestadual, que é de 12%. Por que, que é 12%, gente? Vamos voltar, vou explicar um pouquinho também. Quem já conhece, vai ser rapidinho, gente. Pessoal, existe alíquotas de 4, 7, 12 para quando é interestadual. 4 é quando é produto importado, 7 é para alguns estados do norte e nordeste e 12 é para o sul e sudeste. Então, como eu estou em São Paulo e eu vou vender
para Minas, estou vendendo na própria região, né, que é Sudeste, então eu saio com uma alíquota de lá interna de 18, só que a alíquota entre São Paulo e Minas Gerais é 12. Qual que eu percebi que aqui a margem de valor desse cara aqui é 50%. Mas, gente, esse valor de margem aqui vocês não calculam, tá, gente? Quem passa para vocês são as portarias, são os convênios. Então, toda vez que você olhar lá, sorvete, taraná, taraná, vai estar lá o NCM dele e vai estar lá qual que é a MVA dele, tá, gente? Isso é por estado. O estado já diz direitinho, olha, se você produto com NCM tal para venda consumidor final, ele é o MVA 50%. E nesse caso do sorvete, ele poderia ser 49, poderia ser 52, poderia ser 60, 70 e assim vai. Cada estado trabalha da sua forma. Então, aqui, como a gente está vendo que é uma operação que eu estou fazendo para Minas Gerais, esse MVA aqui era de 50%. Só que Minas Gerais, eu vi lá que para mim vender esse sorvete para Minas Gerais, está dizendo o seguinte: olha, indústrias de origem de São Paulo, de fora do estado de Minas, que queiram vender esse sorvete aqui para o estado de Minas, ele tem que vender com a alíquota ajustada de 61%. Como eu faço esse cálculo, gente? Então vamos lá. Como eu chego para ajustar 50 para chegar até 61? Existe uma fórmula, tá, gente? Essa fórmula aqui, ó. Que eu pego 1 mais o MVA-ST original, multiplicado por 1 menos a alíquota interestadual, tá aqui, ó, dividido pela 1 menos a alíquota intra, tá? Desculpa, essa aqui é interna, 18, e esse aqui é interestadual, vezes 100. Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, ó, ela está aqui, ó, no Excel. Então, eu pego 50, coloco na fórmula, coloco 18 na fórmula, coloco 12 na fórmula. O meu MVA ajustado é 61. Então, eu ajusto, eu que faço. Aqui eu tenho que calcular, aqui eu tenho que achar. Aqui o produto ele estava na minha lista como o MVA de 50, só que eu tive que ajustar. Então, nesse caso, quando eu tenho que ajustar, eu que calculo. Então, eu faço essa fórmula aqui. Qual que é a fórmula, gente? A fórmula é o seguinte: MVA ajustado é o percentual correspondente à margem de valor agregado, tá aqui, a ser aqui, ó, utilizada para a apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária decorrente de operação interestadual com as mercadorias. MVA-ST original é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para a operação interna. Para a apuração da MVA ajustada, a MVA-ST original deve ser informada com 4 casas decimais. Exemplo, tarará, mas aqui a gente já faz direto. E aqui, a alíquota interestadual é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação. Exemplo 0,12, só que aqui o exemplo está como 12 e 18, tá, gente? Então vamos lá. Se a gente pegasse esse caso aqui, ó, mais um outro exemplo aqui que eu trouxe. Ele já tem um MVA de 40, a alíquota estadual dele é 7, a alíquota interna dele é 17, ele vai me dar um 56,90. Qual que é meu preço de venda? Meu preço de venda, gente, é 15. Só que a partir de agora, ele vai, quando eu colocar ele lá no meu sistema para vender, ele vai ser 24,15, porque vai ser isso vai ser o preço dele, base de cálculo dele, se eu vender ele se não tiver frete, tá? Se ele tivesse frete, eu teria que somar aqui o frete. Teria que somar aqui, IPI, despesas acessórias. Aí, somasse
e chegaria a um outro valor que seria a base de cálculo. Porque eu pego, quando eu colocar esse produto de R$ 15 lá no sistema, no software, que seja, ele vai fazer o que? Ele vai multiplicar por essa margem, vai adicionar, e aí ele vai adicionar o frete, vai adicionar o IPI, vai adicionar despesas, outras despesas e tal, e aí ele vai sair com uma nova base de cálculo. Aqui, como eu não tinha essas outras despesas, eu coloquei direto que a base de cálculo dele vai ser 24,15, porque eu peguei 15 multiplicado por esse cara aqui. Então, ele dá R$ 9,15 aqui de MVA ajustado. E dá uma diferença boa, né? Então, vocês entenderam. O MVA, quem elabora o MVA é o fisco. Ele vai falar, olha, essa cadeia de sorvete é 50%, essa cadeia de cachaça, que também é 70%, essa cadeia de perfume é 65%. Ele estabelece, porque ele sabe. Por que o fisco faz isso aqui, gente? Só para vocês entenderem. Porque ele quer controlar, porque se ele não fizer isso, ele não adicionar esses valores, os impostos aqui, né, nesses intermediários aqui no final, morre. Esse cara vai vender para esse varejo, vai vender muitas vezes até sem nota para esse cara final aqui. Para esse pequeno comércio que vai vender para o consumidor final, não vai emitir nota. Então eles, imagina, se todo mundo fizer isso, então o fisco, ele muito espertamente, ele faz o quê? Ele sabe que vai chegar até o final com essa margem de valor. Ele pesquisou, ele tira uma média nos cálculos, tá? Então isso é essa regra que ele fez. Ele já cria essa determinação, e aí os estados de destinos, eles criam as portarias. Eu até fiz isso aqui, gente. Até separei aqui uma portaria, um convênio 142, tá? Vai demorar. Opa, peraí que a máquina aqui o processo aqui é bruto dessa máquina aqui. Tem hora que ela vai. Tem muita coisa executando aqui que eu estou executando. Então aqui. Aqui, gente, ele fala exatamente o que a gente falou lá no convênio. Esse aqui é o convênio 142, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Tá? Convênio, gente. Agora, vocês têm mais um tempinho, 1 minuto para explicar o que é um convênio. Convênio é quando os estados se reúnem e elaboram decisões entre os estados. Ajuste CNF é diferente, tá? Então eu vejo gente falando, ajuste CNF, convênio tal. Convênio são os estados. Ajuste CNF é quando envolve o ICMS ou IPI também, porque daí já envolve o governo federal. O convênio é atribuição dos estados. Os estados se reúnem, são os 27 estados, eles fazem a determinação deles, contanto sempre lá com o Código de Tributo Nacional, que é a CTN, que não seria a nossa carta magna, né, que seria, não pode aí ferir, né, as leis federais também. Então vamos lá. Aqui diz lá, tá, gente, como deve ser feito o cálculo. Então ele determina aqui o MVA direitinho, quando você vai fazer, quando a parte de emissão de nota fiscal. Então, se você tem curiosidade, você vai olhar que tem vários convênios. Então, um deles é esse 142, que ele fala sobre as vendas para consumidor final. Tá? Então, fica mais fácil vocês entenderem aí. Mas tirando isso, pessoal, é nosso trabalho aqui, é de entender por que alguns produtos têm uma lista e essa lista deles seguem por NCM. Cada estado tem seus convênios e as suas portarias junto, né, que se elaboram junto, e eles falam exatamente como você deve fazer aí a parte do seu imposto, como calcular. Isso aqui é a primeira parte. Depois é só a emissão de nota, né, que você vai fazer com esse valor aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido por que vocês ajustam, né, aqui essa margem, né, e outra coisa, tá, gente? Por que eles fazem isso também? Tá? Se você deixar aberto que um estado venda para outro estado sem que tenha esses controles, imagina, os estados que têm aí indústrias como São Paulo, ele vai invadir os outros estados e vai vender diretamente, né?
antes da emenda constitucional que teve aí, que obrigou a cobrar na ponta o ICMS, também do destino, né, ficou parte mais do ICMS para o destino, porque até então os estados, os estados menores não tinham capacidade de produção, os estados maiores, São Paulo é um dele, que ele produz e sai vendendo para todos os outros estados. Se não houver essas barreiras, que não é uma barreira impeditiva, mas é um controle regulatório para que os estados não percam arrecadação. Senão os estados menores, eles são invadidos de produtos de outros estados e acabam não tendo arrecadação. Porque o outro, ele produz, ele vende e o ICMS era tudo feito para a origem. Agora no ICMS é feito também, o ICMS vai também, a parte aqui do ICMS interestadual vai para o destino. Antigamente ficava tudo na origem. Beleza? Essa é a emenda constitucional 87, tá? Quem tem interesse de pesquisar. Pessoal, espero não ter confundido a cabeça de vocês. Aqui aprendeu uma vez, vocês nunca mais vão esquecer sobre isso. E qualquer dúvida, eu vou deixar aqui essa formulazinha aqui, ó, do ajuste aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem ir lá copiar isso aqui inteirinho e fazem exatamente, criem essa macrozinha aqui, ó, igualzinho que eu fiz. E aí vocês vão ter esse ajustezinho aqui no Excel de vocês. É uma mão na roda. Porque o que eu fiz? É só alterar os valores aqui, ó. Ele já altera a margem lá embaixo. Legal, né? Então esse para vocês, é um presente para vocês, mas não esqueça de deixar o like aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Tem outras planilhas que eu fiz de outros cálculos aí, de que vocês podem também, se precisarem, aí assistam os vídeos e me peçam que eu mando para vocês por e-mail, legal? Obrigado, viu, pessoal? Um abraço a todos aí, sucesso, hein?